Então, a minha IC foi da calibração de transformações em modelo cinemático do robô humanoide. Eu sou Francisco Bruno, tive como orientadores Marcos Ricardo Oliveira de Albuquerque Máximo e Takashi Oneyama. Então, antes de eu começar discutindo o que foi de fato uma IC, eu vou primeiro discutir o problema que ela tenta resolver. Em vários sistemas que a gente encontra, é necessário que um robô, que uma máquina, seja capaz de determinar sua posição ou de algum objeto que ele consiga ver. E aqui eu preparei um exemplo bem simples de uma câmera em um espaço bidimensional com altura e comprimento, e ela tem que detectar a posição de um objeto pequeno aqui, de altura desprezível. Conhecendo a altura da câmera e o ângulo de inclinação que ela está fazendo para ver o objeto, é possível determinar a posição desse objeto. Isso aqui poderia ser um exemplo, por exemplo, de uma câmera de fiscalização que está autonomamente vigiando o armazém e detectando insetos ou animais um pouquinho maiores como ratos, para poder tratar deles, jogar inseticida no caso dos insetos, enfim. E aqui nesse caso a gente pode ver que é possível utilizar um algoritmo para determinar a posição desse objeto aqui. Nesse caso aqui é bem fácil, com trigonometria, a gente encontra que a posição desse objeto está a 5,49 metros da câmera. Só que aí vem, é aqui que começa o problema que MIC tenta resolver. E se a câmera tivesse um pouquinho descalibrada? Imagina que ao invés de ler 20 graus, devido a uma descalibração, o software recebe um ângulo de 18 graus das partes mecânicas da câmera. Nesse caso, usando os mesmos cálculos aqui, fazendo uma conta rápida de trigonometria, a gente ia encontrar que o objeto, na verdade, está à distância 6,16 metros. Então, um pequeno erro na calibração, nesse caso aqui um erro de 2 graus, pode mudar bastante o resultado. Como a gente viu, a gente teve um erro aqui nesse exemplo simples de 67 centímetros na posição absoluta, ou de 2%. Então, no exemplo de uso que eu dei para essa câmera, por exemplo, determinar automaticamente a posição de uma barata e assim jogar inseticida nela e manter o armazém mais bem limpo, o que aconteceria com um pequeno erro de calibração da câmera é que ela inviabilizaria o funcionamento adequado do sistema, porque ela teria um erro de 67 centímetros na detecção do inseto. E para piorar, para tornar o problema mais inviável ainda, aqui a gente tem um caso simplificado. Então, no caso com apenas um único grau de liberdade, a gente teve um erro de 12%. Aumentando a quantidade de dimensões, por exemplo, no caso de 3 dimensões, em que vai ter mais um ângulo de rotação da câmera, um ângulo de rotação da câmera, e vai ter mais graus de liberdade no caso de sistema mais complexo, como é o caso do robô humanoide, que foi o foco da MIC, esse erro aqui aumenta bastante percentualmente, mesmo para erros ainda menores do que 2 graus. Então, qual é a nossa conclusão? A conclusão é que é impossível resolver esse problema calibrando apenas mecanicamente a máquina. Como no caso do robô humanoide, seria impossível resolver esse problema de estimação da posição do robô apenas calibrando ele mecanicamente. Qual a solução? Utilizar software para encontrar os erros nos graus de liberdade. Então, é aqui que entra o método de calibração desenvolvido durante a IC. O robô humanoide, ele tem vários graus de liberdade. Ele tem rotação nos joelhos, tem rotação no torso, tem rotação no pescoço da câmera, tem rotação nos braços, enfim. E cada um desses erros gera um erro gigantesco na hora de determinar a posição final do robô dentro do campo. E o método de calibração, como é que ele funciona? Primeiramente, é coletado dados de códigos em várias posições conhecidas. Então, o robô é posto no centro de um tapete e depois ele escaneia o tapete em vários ângulos diferentes da junta do pescoço e ele coleta aproximadamente 10 mil imagens. Após coletar 10 mil imagens, de cada imagem é extraída a posição dos códigos detectados em cada imagem. Como vocês podem ver, nesse tapete tem vários códigos. Consequentemente, cada uma das 10 mil imagens que o robô coleta, ele vai ver vários códigos em cada imagem e é extraída a posição dos códigos de cada uma dessas imagens, além do ângulo das juntas, já que o robô move as juntas do pescoço durante a detecção. Após a coleta dos dados, eles são analisados e tratados. Então, aqui nessa imagem de cima, a gente pode ver a posição calculada dos códigos a partir dos dados coletados. De preto estão as posições reais dos códigos e de azul estão as posições calculadas. E daqui já dá para a gente perceber que há um erro grande entre as posições reais e as posições calculadas. Não só isso, mas também tem muitos falsos positivos, identificado por esses pontos aqui um pouquinho mais transparentes que estão muito fora da zona aqui dos códigos reais. Então, antes da gente começar a estimar o erro no ângulo das juntas do robô, é necessário primeiro filtrar os dados. E aqui, após a filtragem dos dados, a gente já percebe que o processo de encontrar o erro do ângulo das juntas vai ser bem mais simplificado. Mas antes da gente passar a discutir como é encontrado os offsets dos ângulos das juntas, é necessário explicar mais detalhadamente como é que funciona essa filtragem. Então, para a gente poder excluir os falsos positivos, eu usei um algoritmo relativamente simples de filtragem. Durante a fase de coleta de dados,
o robô enxerga cada um dos códigos inúmeras vezes. Então, por exemplo, aqui eu botei dois exemplos. Para esse código específico aqui, que a posição real dele está especificada em preto, o robô ele observou esse mesmo código várias vezes. E a posição calculada de cada uma dessas observações está indicado aqui em azul e vermelho. Para eu poder filtrar os falsos positivos, eu calculei a posição média das posições calculadas, que aqui está representado por esse ponto aqui em marrom. E então eu peguei todas as observações que estão a mais de dois desvios padrões da média, que no caso é o ponto marrom, a média. E todas essas observações acima de dois desvios padrões da média estão aqui destacadas em vermelho. Elas foram excluídas. E no fim eu fico só com os pontos azuis. Nesse caso aqui, desse código em Aruco, a gente pode perceber que talvez tenha sido um pouco inadequado excluir esses dados aqui, porque talvez eles não representem falsos positivos, já que estão próximos das outras observações. Porém, no caso de um outro código Aruco como esse, em que ele teve um falso positivo bem acentuado, que poderia atrapalhar e muito a calibração, esse processo de filtragem funcionou muito bem, porque ele conseguiu excluir perfeitamente apenas o falso positivo aqui em vermelho. E todos os outros pontos detectados, que estão relativamente próximos, foram mantidos. E, enfim, fazendo esse processo para cada um desses códigos aeróbicos detectados, isto é, para cada um dos pontos pretos aqui na imagem, a gente consegue fazer, a gente consegue encontrar essa filtragem aqui, com basicamente nenhum falso positivo, em que os pontos pretos são as posições reais dos códigos Aruco e os pontos azuis são as posições estimadas a partir dos dados coletados. E, por fim, o último processo é o processo de otimização dos offsets. Isto é, a gente vai tentar estimar heuristicamente os erros dos ângulos das juntas, para assim poder encontrar a posição real do robô no campo. Então, como a gente fez isso? Para poder fazer essa otimização dos offsets, foi utilizado o algoritmo de Nelder-Med. O que esse algoritmo faz? Ele encontra um vetor que, aplicado numa função, minimiza essa função. Então, ele encontra um vetor que minimiza uma função. Então, para isso, a gente precisou determinar qual seria esse vetor que a gente devia procurar e qual a função que a gente deveria minimizar. Primeiramente, vamos discutir qual foi a função que foi minimizada. A função que foi minimizada foi a função somatório do quadrado da distância das posições calculadas para a posição real. Como assim? Para cada uma das posições calculadas, a gente tem um erro em relação à posição real. E então, para cada um desses cálculos, a gente soma o quadrado desse erro e a gente tem a função de custo. O que acontece? Antes de acontecer a calibração, há, há grandes distâncias entre as funções, entre as posições calculadas e as reais, implicando uma função de custo elevada. Porém, depois da calibração, supondo que ela ocorra corretamente, a gente espera que essa função de custo seja minimizada e apareça de valor pequeno, que foi como ocorreu. Agora eu preciso dizer qual foi o vetor escolhido para poder minimizar essa função de custo. Então, como eu já disse, o robô humanoide tem vários graus de liberdade. Tem graus de liberdade de tanto de rotação quanto de translação. Nesse caso, não foi tratado os graus de liberdade de translação, tanto por eles não apresentarem grandes desvios do esperado, já que o robô apresenta uma estrutura rígida, tanto em testes, ao acrescentar esses graus de translação, não houve uma melhora significativa da função de custo. Então, foram escolhidos 5 graus de liberdade aqui. Estes são os 3 graus de rotação do pescoço, a rotação em pitch, em roll e em yaw do pescoço, e os ângulos de rotação de roll e os graus de rotação de roll e pitch do torso. Essas 5 informações foram guardadas em um vetor e foi procurado o vetor que minimizasse a função de custo, que eu já expliquei qual é. E após fazer esse processo utilizando o algoritmo de Nelder-Med, a gente obteve esse outro gráfico das posições calculadas pelas posições reais. Aqui já visualmente a gente percebe que as posições calculadas já estão muito mais próximas da posição real. Mas de fato, quais foram esses resultados? Primeiramente, é importante ressaltar que os offsets encontrados apresentam valores pequenos, conforme esperado. Como assim? Bem, não faria sentido eu encontrar um offset de, por exemplo, 45 graus, porque visualmente eu consigo ver, antes mesmo de fazer essa calibração, que nenhuma junta estava 45 graus errada, 45 graus deslocada da posição certa. Todos os ângulos aqui são esperados de estarem apenas um pequeno erro da posição adequada. Além disso, houve uma redução de 98,3% do valor da função de custo, definida anteriormente. Na prática, isso significa que se antes a distância média entre a posição calculada e a posição real para cada aruco era de 26 centímetros, após a otimização, esse erro médio caiu para apenas 3,4 centímetros. Ou seja, se na prática esse valor se mantivesse, já seria possível que o robô se localizasse perfeitamente em campo, ou quase perfeitamente. Além disso, é importante ressaltar que esse algoritmo, o tempo de execução dele foi inferior a 3 segundos.
visto que um tempo de execução elevado, por exemplo, da ordem de 10 minutos, inviabilizaria esse algoritmo, o uso desse método em competição, que é o propósito final dessa calibração do robô humanoide. Porém, é importante ressaltar que essa calibração não pode ser testada no robô em campo, devido à pandemia. Então, todos os resultados obtidos aqui são teóricos.